Olá, conforme a gente combinou quando resolvi fazer vídeos próprios nesse canal, a gente vai tratar nesse canal de história, basicamente, religião e política. Os dois primeiros vídeos foram ligados à religião, a questão do islamismo, da ameaça islâmica e a questão das controvérsias sobre Paulo. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto político estratégico. O tema desse vídeo será o descomissionamento de submarinos nucleares. É uma atividade inerente ao projeto de um submarino nuclear ou de uma central nuclear, mas que no caso do projeto nuclear brasileiro está sendo, por enquanto, até o momento, negligenciado. Esse é um assunto longo, um assunto com muita tecnicidade, que eu vou procurar colocar aqui da maneira mais simples, porque embora complexo, é fácil de se entender o que eu quero dizer. E um vídeo é muito curto, por isso eu vou deixar bastante referências, todas de artigos que eu já escrevi sobre o assunto e sobre a minha batalha nos anos de 2011 para transformar isso numa discussão num tema nacional, uma coisa que eu não tive sucesso. Bom, a primeira coisa que se pergunta é: a Marinha Brasileira tem necessidade de ter um submarino nuclear? Bom, isso seria talvez o sonho de qualquer marinha, especialmente uma marinha que tem um litoral enorme como o nosso a proteger, né? E lógico que os almirantes, o almirantado e os estrategistas navais vão dizer que sim, né? Desde esse início, eu fui um pouco, apesar de ter trabalhado, eu vou explicar como, no programa paralelo durante alguns meses, não cheguei, um ano praticamente, trabalhei um ano no programa paralelo. Eu desenvolvi uma certa oposição, porque eu acho que nós não temos organizacionalmente a ética necessária para entrar na aventura nuclear, né? Eu vou deixar isso bem claro nesse vídeo por quê. Mas vamos deixar por enquanto isso de lado e vamos discutir essa questão da necessidade. Talvez submarinos convencionais modernos, com modernos sistemas de renovação de ar, poderiam fazer o efeito de submarinos nucleares, porque eles são mais baratos, você poderia ter uma quantidade maior. Mas, de maneira nenhuma, a eficiência e a performance de um submarino nuclear pode ser alcançada por qualquer submarino desses. Mas uma coisa que é importante as pessoas saberem e que muita gente que não está afeto à defesa desconhece, e logo diz: pô, mas a gente tem 4, 5 submarinos, o que adianta ter uma frota tão pequena? O que precisa ficar bem sério, bem estabelecido na cabeça das pessoas é que há necessidade de um grupo mínimo de adestramento. E é isso que a Marinha tem feito. A Marinha tem tradição de mais de 100 anos de operar submarinos. E ela já desenvolveu uma enorme expertise nessa área. É lógico que esses grupos básicos de adestramento não estão operando com o que há de mais avançado no estado da arte. Mas não se pula para um equipamento de ponta sem treinar em outros equipamentos antes. E é isso que os grupos de adestramento da Marinha fazem, os grupos de adestramento de caça submarinos, os grupos de adestramento, até os porta-aviões, tudo que a Marinha tem em pouca quantidade é se preparando para uma eventual necessidade onde essa quantidade poderia ser aumentada ou modernizada, né? A Marinha não tem, porque o país não tem capacidade econômica para ter uma Marinha compatível com a sua terra. Já devia ter, compatível com a sua costa. Já devia ter, né? Nós já devíamos ter essa, já andamos para trás nos últimos 13 anos, né? Mas ainda não temos. Então nós temos que nos contentar com grupos de adestramento. Muito bem. E nesses 100 anos, a Marinha começou operando no início do século passado, na década de 20, 30, os submarinos da classe Fleet Type. Depois eles foram substituídos por submarinos da classe Gup, americanos ainda. Posteriormente, na década de 80, a Marinha fez um contrato para receber submarinos da classe Oberon, ingleses. Depois vieram os submarinos IKL, que são alemães. E agora o que se sabe é que nós estaremos tendo como base para os nossos novos convencionais e os submarinos nucleares a classe Scorpene francesa,
que, segundo a decisão foi tomada, em função da transferência de tecnologia. É bem verdade que fique claro que não se transfere tecnologia nuclear. A transferência de tecnologia francesa, no caso dos submarinos nucleares, se refere ao casco alta resistência. A França não está dando nenhuma transferência de tecnologia nuclear. Nenhum país dá isso para nenhum outro país, né? Então, como é que começou isso, né? Na verdade, isso começou de uma forma muito informal, né? Conversas no final da década de 70, início da década de 80, 78, 79, do almirante Maximiliano, que na época era o ministro da Marinha, com o então, ainda não almirante, Otton Luiz Pinheiro da Silva, surgiu a vontade política dentro da Marinha de partir para um programa de desenvolvimento de um reator nuclear a ser colocado num submarino. O almirante Otton era um engenheiro com extrema capacidade, super bem preparado, e o que aconteceu é que, apesar de esse programa começar com um planejamento bastante rudimentar no início, ele teve sucesso. Quando o sucesso do enriquecimento de urânio, que era a primeira etapa, você não consegue e não iria adiante se não tivesse desenvolvido o enriquecimento de urânio, que as nossas empresas oficiais não estavam conseguindo resolver. O processo que a Nuclebras havia comprado dos alemães não funcionava, né? O tal do jet nozzle. E o almirante Otton, baseado nas centrífugas que tinham sido apreendidas na época da guerra no almirante Álvaro Alberto, ele conseguiu desenvolver uma centrífuga brasileira e começou a enriquecer urânio na quantidade necessária para alimentar um reator e um submarino nuclear. Porque, diferentemente de centrais nucleares, que tem 3% de enriquecimento de urânio na sua carga, um submarino exige muito mais, por causa exatamente da mudança rápida de potência, né? Então, o nível de enriquecimento nos primeiros submarinos era altíssimo, né? Depois, com o avanço da tecnologia, eles começaram a ter enriquecimentos mais baixos, mas muito superior aos 3%. Usou-se um limite de 20%, que era o limite acima do qual podem ser usados em artefatos nucleares. Esse limite foi normalmente usado pelos países que não pertencem ao grupo nuclear, exatamente para não levantar suspeitas. Eu não sei exatamente qual é o enriquecimento do urânio que será utilizado no submarino brasileiro, mas eu imagino que esteja na faixa dos 20%. Muito bem. Essas conversas, né, geraram esse programa que foi convencionado chamado de Programa Nuclear Paralelo. Estava situado em Aramar, no estado de São Paulo, onde estava toda a indústria mais próxima. Foi lá que a Marinha se estabeleceu, baseada, tá, a partir de uma associação que ela já tinha com a Universidade de São Paulo e o IPT, porque a Marinha formava seus engenheiros na Universidade de São Paulo, né? Então já tinha um núcleo tecnológico da Marinha num escritório técnico em São Paulo. A partir daí, eles partiram para desenvolver as instalações em Aramar, onde seriam desenvolvido e projetado o reator nuclear dos futuros submarinos. Bem, quando eu entrei nisso, para você ter uma ideia de como se partiu do zero, quando eu entrei nisso, eu estava trabalhando na montagem de Angra 1, quando o Otton me chamou para participar do programa dele. Eu estava trabalhando em Angra e viria trabalhar no Rio, e a ideia era ir para São Paulo daí a 2 anos. E afinal, a razão pela qual eu saí do programa é porque depois de 6 meses ele já queria me mandar para São Paulo e não me interessava na época. Muito bem, a minha função foi ir para a Comissão Nacional de Energia Nuclear e lá na biblioteca da CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, pesquisar no acervo antigo que eles tinham de revistas nucleares, aquelas revistas que tinham sido publicadas na década de 50, na época do desenvolvimento do Nautilus, porque depois de algum tempo a Marinha Americana proibiu que essas revistas publicassem qualquer coisa, qualquer equipamento de submarinos. Mas no início havia revistas que traziam fotos de alguns equipamentos, né? E a minha função era coletar essas revistas antigas e verificar isso para a gente fazer análise dimensional
de algumas daquelas fotos que saíam naquelas revistas. Para você ver como se começou do zero. Né? Minha função era pegar essas revistas, uma das funções era pegar essas revistas e coletar essas fotos que tinham sido tiradas e publicadas e depois deixaram de ser publicadas, porque os Estados Unidos percebeu que isso era uma indicação muito grande da dimensão daqueles equipamentos. Muito bem. Depois de algum tempo, tá, como disse, eu acabei deixando o programa e fiquei 1 ano nessa função na CNEM. O que acontece com essa guinada que a Marinha deu com esse projeto nuclear e com esse contrato que afinal veio a ser firmado com os franceses em 2012? Aquela capacidade, né, que o Arsenal de Marinha tinha adquirido, porque o Arsenal de Marinha construiu alguns navios da classe Tupi, né? Nós tínhamos tido aqueles submarinos americanos, o Oberon, e quando a gente teve o contrato com os alemães para fazer os IKLs, foram contratados 6 IKLs. Né? Um foi construído na Alemanha, o primeiro deles, o Maitá. Os outros 3 seguintes, né? não me falha o nome, tenho aqui, Tupi, Timbira, Tamoio e Tapajós, foram feitos no Arsenal de Marinha. Tá? E já uma segunda versão, o Ticuna, que já é um submarino dessa classe, mas um pouco mais avançado, foi também construído no Arsenal de Marinha e ainda tinha a previsão de construir mais um, o Tapajós, que acabou sendo cancelado. Quer dizer, toda aquela capacidade que tinha sido adquirida, a partir do momento que as baterias se viraram para os franceses, para a Odebrecht com a construção da base em Itaguaí, toda essa massa de trabalhadores foi se perdendo. Né? Hoje o Arsenal de Marinha voltou praticamente à estaca inicial, em termos de capacidade de fazer a reforma e construção de submarinos. Né? Então, estamos aí no Scorpene, né? E as justificativas para você partir para o nuclear estão em cima dessas defesas da Amazônia Azul, defesas das plataformas, a questão do pré-sal. Essa passou a ser incluído e foi inclusive incluído no estudo de defesa nacional, que aliás o estudo da defesa nacional, o plano de defesa nacional é um bom plano. Foi feito paradoxalmente no governo Lula por um assessor que ele chamou dos Estados Unidos, Mangabeira Unger, foi ele que desenvolveu esse plano. O plano é bom. Tá? Foi a primeira vez que as Forças Armadas Brasileiras tiveram um plano de defesa, né? Bem elaborado, com projeções para o futuro. Né? Mas então, nós estamos aí com o projeto do submarino sendo desenvolvido e vamos falar então do tema que a gente se propôs a fazer nesse vídeo. Um submarino nuclear, assim como uma central nuclear, depois do término da sua vida, o submarino nuclear não pode ser como os outros submarinos convencionais, simplesmente desmontado, cortado e vendido como sucata e aproveitado tudo aquilo que pode ser aproveitado. Né? Sejam equipamentos, seja o aço. Né? O submarino nuclear tem que ser descomissionado nuclearmente, ele tem que ser descontaminado. Todos os equipamentos nucleares têm que sofrer um processo de descomissionamento que envolve vamos dizer assim, a neutralização da radiação existente. Né? E isso não é um processo barato, né? Nem é um processo simples. Né? Para você ter uma ideia, a Marinha Russa teve, em uma certa época, 130 submarinos parados no cais para serem descomissionados e não tinham dinheiro nem tinham tido planejamento para fazer isso. Alguns reatores foram colocados em fossas no Mar de Caras, no Mar do Norte, próximo à Noruega, que inclusive fez protestos e começou a participar junto com os russos para resolver esse problema. Hoje existe um sistema mundial que está ajudando a Rússia a fazer isso. Né? Envolve inclusive até os Estados Unidos. Né?
porque chegou-se ao ponto de ter 130 submarinos nucleares apodrecendo no cais. E a Rússia não tinha recursos para fazer esse descomissionamento. O custo por submarino, a preço de 1995 trazido para hoje, nos Estados Unidos, colocando em cima o custo do Brasil, seriam 72 milhões de dólares para o descomissionamento de cada submarino. Esse custo é um pouco alto para o Brasil, porque leva em conta custos americanos muito elevados. Os nossos custos devem estar mais próximos dos custos russos. Mais próximos do custo russo, mas maiores que o custo russo. Nós temos custos maiores. E uma estimativa que eu fiz, baseado nos custos russos, que são em torno de 10 milhões de dólares, eu diria que seria uma boa estimativa raciocinar o custo do descomissionamento aqui no Brasil de 20 milhões de dólares. Não temos uma estimativa melhor do que essa. Agora, esse problema não está no planejamento, tá? Evidentemente não está no planejamento da Marinha. Se perguntado se tem alguma previsão de descomissionamento, isso só vai acontecer 35 anos depois da vida do submarino ser lançado, depois que terminar a vida hoje. Né? Muito bem. Isso se o submarino funcionar bem. Isso pode ser 35 anos, como pode ser 5, como pode ser 10. E essas coisas têm que estar previstas antes no orçamento da construção. Porque se não tiver, não se deve construir. Tá? Como eu disse, eu acho que nós não temos um perfil organizacional e ético para entrar em empreitada nuclear. É a mesma coisa que a Coreia do Norte ser uma potência nuclear. O Brasil não tem ainda, entende, uma mentalidade, entende, sem jeitinho para tratar desses assuntos. Até hoje não existe nenhuma norma para descomissionamento do submarino nuclear. Aí você chega e indaga sobre isso e a resposta é essa. Não, isso não está na hora. O submarino vai ser lançado em 2020, vai durar 35 anos, isso é coisa para 2055. Falso, não é assim. Essas coisas têm que ser previstas desde a fase de projeto. Para que quando você chegar lá, você já tenha um mínimo. Lógico que você não define tudo na fase de projeto. Você define um programa de descomissionamento preliminar. Mas quando você chegar lá, você detalha ele. Detalha, inclusive, com relação à legislação da época, e com relação a várias condições que só vão acontecer na época. Mas o plano tem que estar feito antes. Né? Isso é fundamental. E a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, prevê isso. Eu vou ler para vocês aqui, eu tenho aqui na minha tela, o que diz a AIEA. A publicação da Agência Internacional de Energia Atômica, The Commissioning of Facilities Using Radioactive Material, é o Safety Requirement WSR-05. Né? Eu vou traduzir lendo o que está escrito aqui. Para novas instalações, considera-se o descomissionamento deve começar bem cedo no estágio de projeto e deve continuar durante todo o desenvolvimento e a construção. Né? Para no final liberar as instalações com controle regulatório. O órgão regulatório deve assegurar que os operadores levem em consideração eventuais atividades de descomissionamento durante a fase de projeto. Né? Construção e operação das instalações. Mais ainda, recentemente, a AEA fez um apanhado de 20, 30 anos de descomissionamento e escreveu um documento, é o TecDoc 1657 de 2011. Ele diz o seguinte: todas as instalações nucleares espera-se que tenham um plano de descomissionamento aceitável pelo órgão regulador e os relatórios das lições aprendidas enfatizam que o plano precisa ser preparado durante a fase de projeto. Então, essa argumentação de que nós só vamos entrar nesse problema do descomissionamento em 2055, 2060, isso é falácia. Você tem que estar preparado e tem que ter no budget, você tem que ter isso no seu orçamento. Se a gente não tem orçamento para construir,
Nós vamos ter orçamento para descomissionar uma coisa tão séria. Você ali em Itaguaí, no nosso quintal, você vai deixar um submarino apodrecer e vai deixar a radioatividade liberar. É um acidente nuclear tão grave quanto o vazamento de uma energia nuclear, se esse troço não for tratado com bastante seriedade, né? Então, eu vou deixar esses artigos todos, essas especificações todas na descrição, e eu espero que eu tenha conseguido levantar, né, pelo menos na cabeça de vocês, a preocupação para que torne essa discussão viva na sociedade. Eu tentei isso, e um dos artigos que está na descrição foi essa minha odisseia, e não conseguindo. Eu falei com senadores, falei com empresas de mídia, mas ninguém deu muita bola, né? Lógico que um cidadão sem penetração na mídia não consegue muita coisa. Então, quem sabe agora com essas novas tecnologias, com esse YouTube aí, quem sabe a gente consegue fazer com que as pessoas pensem que o descomissionamento de uma unidade submarina nuclear tem que começar a ser planejada desde a fase de projeto. Então era isso que eu queria deixar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a gravidade do problema, e qualquer dúvida, leiam os artigos que estão na descrição. Muito obrigado.